Semana do Meio Ambiente. Atitudes sustentáveis na Nova Brasil. A gente teve no último sábado o Dia Internacional, Dia Mundial do Meio Ambiente. Semana passada a gente teve muita conversa aqui no Nova Manhã sobre o meio ambiente e a gente continua com esse assunto porque é um assunto muito importante aqui para a nossa pauta no Nova Manhã. A gente entende que aqui no Brasil a gente tem que estar cada vez mais voltado às questões ambientais e às questões de sustentabilidade. E hoje a gente tem aqui para conversar com a gente a Cecília Seravalli, que é gerente de sustentabilidade da Nespresso. Quem não gosta de um cafezinho, né? Quem não gosta de cafezinho, ainda mais essa hora, são 7h43, é hora do café, né? A gente já fica, eu tô sentindo cheirinho de café aqui, só de falar de café. Cecília, muito bom dia, obrigado por estar aqui com a gente. Quando a gente fala de sustentabilidade e nas ações que a Nespresso toma em relação à sustentabilidade, a gente está falando da cadeia inteira do café, né? Isso, exatamente. Bom dia a todos, bom dia Mauro, bom dia Adriane, a todos os ouvintes. Obrigada pela oportunidade de falar de um tema que é tão importante quanto a sustentabilidade. Sim, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente busca olhar toda a cadeia, né? Então, desde as fazendas de café, então a gente tem programas de sustentabilidade desde a colheita do café, passando pelo consumo, então todas as ações de engajamento e comunicação e também ao pós-consumo, que é a questão da reciclagem. E no caso, eu acho que a reciclagem acaba sendo um pouco mais visual, né, para o consumidor, porque é o que acumula na casa deles, né? Então, eu acho que essa visão completa da cadeia é um ponto bastante importante para a Nespresso. E são 5 milhões de reais que a Nespresso investe. A Nespresso, nesse processo de reciclagem, ela tem um centro de reciclagem em Osasco, na Grande São Paulo. O que dá para fazer com as cápsulas? As cápsulas, elas são feitas de alumínio, né? O que dá para fazer com elas? Isso. A cápsula é feita essencialmente de dois materiais, né? O alumínio e o café. No nosso centro de reciclagem, que fica em Osasco, a gente tem um processo que separa mecanicamente, né, ou seja, com trituração e peneiras vibratórias, esses dois materiais, o café e o alumínio, e a gente dá o destino correto para esses dois resíduos. O alumínio, ele vai para uma indústria siderúrgica, vai para a reciclagem do alumínio e acaba virando novos objetos, como esquadrias, né, portas e janelas, materiais elétricos, peças de carro, e o café a gente encaminha para agricultores de alimentos orgânicos, que são associados a uma cooperativa agroecológica aqui em Parelheiros, para aplicação como adubo orgânico, como cobertura de solo mesmo, para a produção de alimentos orgânicos. Quer dizer, a gente dá destino para os dois materiais. É aquela borra do café que sobra dentro da cápsula, né? Isso, exatamente, exatamente. E o que o consumidor deve fazer na hora de descartar a cápsula? Como é que ele faz para que essa cápsula chegue ao centro de reciclagem? Acho que é muito importante ter essa parceria com o consumidor mesmo, porque a gente precisa dele para que essa cápsula chegue até nós. O que a gente faz, né? A gente tenta oferecer alguns serviços de reciclagem que abrangem o país inteiro, outros que são específicos a algumas cidades. A gente tem 3 principais. O primeiro são pontos de coleta, então a gente tem mais de 200 pontos de coleta espalhados pelo Brasil, então todas as boutiques, as lojas Nespresso são pontos de coleta, temos algumas redes de supermercado que são pontos de coleta, hotéis, restaurantes que também tem. Então isso é a primeira possibilidade, só levar as suas cápsulas e depositar nesses pontos de coleta. A gente também, tem um serviço de logística reversa, que a gente tem a entrega verde, que é uma modalidade de entrega de cápsulas, né? Então, quando o consumidor vai fazer o seu pedido no site, ele seleciona lá, entrega verde, e a entrega é feita de bicicleta, né? Então, a entrega é feita de bicicleta e esse ciclista pode retirar as cápsulas. Então, a gente tem 19 bairros em São Paulo que são atendidos por essa modalidade de entrega, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Recife também. E temos uma opção que ela é disponibilizada a todos os consumidores do Brasil, que é o envio de cápsulas pelos correios. Então, o consumidor ele também entra em contato com a gente, ou pelo site, ou pelo telefone, solicita uma autorização de postagem, que é um código que ele deve levar até uma agência de correios para postar essas cápsulas para
para a gente, né, até o nosso centro de reciclagem sem custo. Aí a gente também tem duas outras possibilidades, uma são para os clientes da linha profissional, né, então hotéis, restaurantes, escritórios que consomem Nespresso. A gente para São Paulo e Rio de Janeiro tem logística reversa para 100% dos nossos clientes, então todo o café que é consumido aqui em São Paulo, ele pode ser retirado se você tem Nespresso no seu escritório, por exemplo. E acho que uma coisa muito legal de se falar também, a gente tem parceria com 80 cooperativas de reciclagem no país todo, 60 em São Paulo e Grande São Paulo, onde esses cooperados, né, quando estão fazendo o processo de seleção dos resíduos, eles são orientados a separar essas cápsulas de café e de tempos em tempos, né, depende de cada cooperativa, a gente compra essas cápsulas e leva para o nosso centro de reciclagem, né? Então eu falo que é a nossa última chance de pegar a cápsula antes dela chegar no aterro. Quer dizer, aquela cápsula que o consumidor acabou jogando no lixo reciclável, mas que não encaminhou de volta para a Nespresso, então ainda tem a chance de ir parar no centro de reciclagem da Nespresso. Tá legal, entendi. É importante. Tem, por exemplo, é muito importante. Desculpa, pode continuar. Imagine, você ia dar um outro exemplo, porque aí eu já vou fazer uma pergunta e aí a gente continua refletindo sobre isso, sobre a logística reversa. As máquinas também utilizadas, elas podem, de alguma forma, serem entregues depois de quebradas, depois de algum problema? Também tem um local que aceita essas máquinas? Sim, assim, primeiro de tudo, que a gente dá bastante importância para a máquina, né? A máquina ela é feita para durar 10 anos. Né? Se ela é utilizada corretamente, se ela passa por assistência técnica, ela pode sim durar 10 anos. Caso ela não tenha mais nenhum tipo a gente não consiga mais salvar a máquina, a gente tem uma possibilidade de oferecer um desconto para a aquisição de uma nova máquina e a gente coleta essa máquina que está quebrada e leva também para a destinação correta. Então sim, né? Então além de oferecer assistência técnica personalizada, onde a gente vai até a casa do consumidor para reparar essa máquina, se não tem mais jeito, a gente coleta essa máquina, oferece um desconto para ele comprar um preço mais barato e destina corretamente essa máquina também, porque querendo ou não é um resíduo bastante importante. A gente está conversando com a Cecília Seravalli, que é gerente de sustentabilidade da Nespresso. Cecília, eu queria que você também desse para a gente um exemplo, a gente está já terminando a entrevista, mas pelo menos um exemplo de uma ação da Nespresso também junto, por exemplo, aos produtores de café, aos fornecedores de café da marca. Então, a gente tem um programa, né, que se chama Programa AAA de Qualidade Sustentável. Nada mais é que um programa de relacionamento com esses fornecedores. Aqui no Brasil já são mais de 1.100 fazendas que fornecem café para Nespresso. Então, o que a gente faz? Né? A gente tem agrônomos contratados pela Nespresso que atuam diretamente nessas fazendas para que eles evoluam, né, para que eles tenham um bom desempenho em 3 grandes critérios: qualidade, sustentabilidade e produtividade. Então, a gente tem que ter os cafés especiais, de maior qualidade, os maiores grãos sem defeitos. A gente tem que oferecer uma maior rentabilidade, né? Afinal de contas, eles estão vendendo café especial, eles têm que ganhar mais dinheiro com isso, mas que também no plantio de café se obedeçam, né, critérios de sustentabilidade, tanto de manutenção de biodiversidade, plantio de árvores, mas também de condições de trabalho, né, que seja digna e justa para todos os cafeicultores. Então, sim, nós temos um programa de atuação lá, onde 100% das fazendas que fornecem café para a Nespresso aqui no Brasil são verificados por esse programa. Cecília, a gente teria assunto para um programa inteiro aqui para a gente conversar sobre ações de sustentabilidade. Eu quero te agradecer muito pelas suas informações, pela sua participação. Volte sempre aqui ao Nova Manhã. A gente conversou com a Cecília Seravalli, que é gerente de sustentabilidade da Nespresso. Obrigado, bom dia para você, volte sempre. Bom dia, eu que agradeço. Um beijo, Cecília.